Y buenas tardes, muchas gracias a quienes son fieles habitualmente con nuestro programa que hemos dado a llamar Status Report. Yo soy Víctor Raúl Benítez, hoy es día martes 2 de febrero del 2021. Estamos en este febrero pandémico con clima de Curitiba en Asunción, es decir, con llovizna o lluvia permanente y también un poco de neblina. Un amanecer fresco e incluso un anochecer también fresco. Y me refiero a Curitiba porque hoy estoy con mi amigo Ernesto desde Curitiba. Él es abogado y es médico, combina un mix, un blend de profesiones muy, en este momento, sumamente importantes, están de moda, a tal punto que hoy los principales incentivos económicos son incentivos médicos. La vacuna es el principal estímulo que podría hacer hoy un gobierno para darle fôlego, como se dice en portugués, a su economía. Y espero que Ernesto me esté entendiendo en el español rápido en el cual estoy hablando. Vamos a pasar al portugués o al portuñol de aquí a poco. Y ya le saludo a Ernesto. Yo estoy en el barrio Seminario de Asunción, Ernesto. Esto es una especie de Batel en Curitiba. Boa tarde, Ernesto, desde Curitiba. Boa tarde, Víctor. Yo estoy en el barrio la calle Las Mercedes, se queda ahí, ¿no? Se queda en el barrio Seminario, atrás del colegio, un colegio antiguo que tenía, que se quedaba próximo al Mariscal López. ¿Era este? Sí, conozco. Mira. ¿Vos conocés Asunción, Ernesto? Yo tengo un grande amor por Asunción. Y Asunción nosotros conocemos de mucho. No hablo tan bien y voy a hablar en portugués para que hagamos una conversa más fluida, digamos. Ok. Pero muchas gracias, Ernesto. placer. Muito bom, vamos a falar em português então. Ontem eu estava falando com meus filhos. Eu tenho dois filhos que estão em Rio de Janeiro neste momento. E eles me falavam que, falando já dos temas que queríamos conversar com você aqui desde Assunção, nesta questão da pandemia, a questão da vacina, com mais de 200 milhões de cidadãos, de habitantes no Brasil, a população, né? A vacina é toda uma questão muito assim, não vai ser muito fácil. Me falavam meus filhos que pela primeira vez serão os estados e não a União os atores principais que estarão comprando as vacinas diretamente das produtoras e distribuindo à população. Qual é o seu palpite ao redor desta questão? Serão os estados? Será o João Dória o herói da vacina? Ou será Bolsonaro o principal ator da imunização da população brasileira? Acho assim, Vitor, primeiro, que é uma pergunta muito interessante, você sempre muito está no bojo da questão. A questão básica é que o Estado brasileiro ele é muito bem preparado para a promoção de saúde, tanto que está muito acostumado a fazer vacinações há muitos anos. Existem os planos nacionais de imunização, e esses planos nacionais de imunização, que são afetos ao Ministério da Saúde, você consegue, às vezes, ter exemplos aí do Brasil vacinar 10 milhões de pessoas num dia, nas vacinas que já são correntes e antigas do calendário vacinal. O que existe, na verdade, é que a Constituição Federal
ela dá a nossa Constituição aqui no Brasil, ela dá para o Sistema Único de Saúde uma condição de que você tenha que ter um sistema hierarquizado e descentralizado de saúde. Ou seja, todos somos responsáveis pela saúde de todos. Entrou no país, se Victor está aqui no país, qualquer um que esteja, estará hoje amparado pelo Sistema Único de Saúde. Não importa de onde seja, nós temos um sistema muito bom, diga-se de passagem. Embora seja muito, digamos assim, mal valorizado, eu diria. Neste momento, nós estamos vendo que há necessidade de valorização do Sistema Único de Saúde. Mas os estados, os municípios e a União devem estar integrados em suas ações de promoção, ou seja, não só de prevenção, mas de precaução, de cautela, de se antecipar aquilo que tem que ser feito. Então, o que eu vejo hoje é que, como nós temos uma pandemia e que tudo precisou vir para digamos assim, convergir para uma condição que é uma condição de necessidade rápida e que, obviamente, toda essa situação ela traz aí, gera ganhos e gera perdas em todos os sentidos, o que a gente percebe é que os estados podem produzir, os municípios podem, a única situação, podem inclusive comercializar, podem comprar, não há problema. No aspecto pandêmico, que se coloca numa situação nacional, por óbvio que o comportamento de você ter uma coordenação central no nível federal, ela se faz necessária. Então, digamos assim, é um Estado, a federação, ela tem uma prioridade para fazer um processo distributivo dentro de uma equidade, dentro de princípios de justiça daqueles que teriam prioridade em ser vacinados. Então, eu vejo assim, a única diferença disso que você está dizendo é que São Paulo, sempre como o grande Estado que a nação tem em termos de produção, em termos de... É um Estado que sempre se antecipa, ele sempre está na frente, ele está sempre querendo enxergar o que vai acontecer, o que vai ser, e o que vai, digamos assim, o que tem que ser feito de forma antecipada. Ou seja, o Estado de São Paulo sempre tem uma visão antecipada. O que, nesse momento, quem deveria estar com este bastão e tendo essa visão antecipada seria o governo federal. O que a gente vê que, nesse momento, o governo federal não teve tanta rapidez nesse sentido. É nesse sentido. Mas é só nesse aspecto. Ernesto, você é médico e também você é oftalmólogo, mas tem formação básica em medicina, graduação, e também você é advogado com vários cursos de pós-graduação nestas duas disciplinas, a medicina e o direito. A pergunta é a seguinte, entrando um pouco na questão da democracia. Esta questão da pandemia significou e ainda significa, pelo menos aqui no Paraguai, quero fazer a pergunta sobre o Brasil, uma espécie de cativeiro. As pessoas estamos quase cativas com relação à plena vigência de todas as normas constitucionais. Você não pode viajar ao exterior, você não pode se movimentar, tem supressões de horas de consumo e de horas de produção, totalmente anticonstitucional. Isso é um cativeiro. Eu não estou sendo negacionista, não estou sendo. Só estou agora saindo. Você é um cara ideal para falar hoje, porque está a medicina, o dilema, o trade-off, como dizem os americanos, entre saúde e a outra questão que é economia e direito. É dizer, vamos a produzir e vamos a respeitar todas as normas e direitos constitucionais versus vamos a ter saúde. Inversamente, eu tenho um intercâmbio inverso. Maior saúde, menor democracia. Menor saúde,
maior democracia. Isso está acontecendo all over the world. A pergunta é, como está no Brasil essa questão? A democracia está em plena vigência? Não foram violadas leis trabalhistas? Houve despidos massivos, demissões, perdão, massivas, desrespeitando e respeitando as normas constitucionais, ou o direito e a democracia permaneceu sem nenhum tipo de violações? Como está a saúde da democracia e do direito no Brasil nesta pandemia? Vitor, assim, a pandemia nos trouxe o que você falou, uma prisão em liberdade. Todos nós somos prisioneiros em liberdade, ou seja, temos um cativeiro em liberdade. Podemos ir à rua, podemos fazer o que quiser, porém, estamos presos nessa liberdade. Ou seja, jamais a gente teve uma visão tão forte sobre o aspecto da saúde, sobre o aspecto da economia e sobre o aspecto do direito. Eu vejo que, historicamente, sempre a saúde se entrelaçou com as questões econômicas e com as questões de Estado. Ou seja, a própria palavra estatística, ela vem daquilo que era a possibilidade de se colocar os valores do trabalho de uma população com saúde, ou seja, era quantificar aquela população com saúde e os grandes exércitos do quanto eles tinham de saúde para fazer com que aquele país fosse um país com uma capacidade de produção e com uma capacidade, digamos assim, de você ter uma saúde financeira, uma saúde social, uma saúde democrática, digamos assim. O que eu vejo hoje é que várias leis foram colocadas como uma reforma trabalhista rápida, digamos assim, colocadas em decreto, mas que passaram pelo crivo da constitucionalidade do Supremo Tribunal Federal para saber se eram ou não aqueles artigos colocados, eles eram ou não constitucionais. Então, me parece que esse aspecto do Brasil está muito bem assentado, no sentido de que a gente tem assente um ordenamento jurídico e um sistema, digamos assim, jurídico também, que nos dê respaldo para que a gente garanta que as instituições continuem fortes e continuem assegurando as garantias fundamentais, como elas a saúde, o trabalho, todos os direitos sociais, entre eles o da saúde e o do trabalho, como você mesmo colocou. O que a gente percebe é que na relação de cativeiro, por óbvio, que nós temos uma pizza com três partes, entre elas os trabalhadores, por outro lado o poder econômico e por outro lado o poder civil, e nós precisamos ter dinheiro para circular a economia para que as pessoas comam. Então, é uma coisa muito interessante isso que você nos traz, porque o Brasil verifica uma certa inflação, com muita gente empobrecendo e, ao mesmo tempo, um consumo que não é um consumo pelo número de pessoas, ou seja, um consumo por uma concentração de renda. Ou seja, nós temos aí uma inflação que é uma inflação muito mais censitária do que uma inflação de número de pessoas. Essa pandemia nos trouxe uma reflexão enorme. Eu nunca pensei tanto sob o ponto de vista de saúde, economia e de direito como realmente foi esse ano que passou. Você tem razão. Mas eu acho que a gente tem instituições fortes e as nossas instituições a gente precisa cuidar para que não descambem para qualquer outro tipo de situação. Até porque você colocou algumas questões aí que me parecem que são origens da tua formação e que eu gosto muito, que é uma relação filosófica, onde você sempre tem que os argumentos da retórica e da narrativa devem ser válidos, mas hoje nós, por exemplo, estamos bem colocados com uma política de Estado, que é uma política de Estado que consegue
fazer com que a saúde esteja dentro da Constituição, ou seja, nós temos uma política de saúde. O grande problema é que hoje nós temos um confronto entre uma política de saúde de Estado e uma saúde da política, que é uma política de governo. Isso não é uma coisa que tem a capacidade de se coadunar. Eu acho que essa é uma relação que pode ser sempre conflituosa, mas tem que fazer valer a Carta Constitucional, a Carta Política, a vontade de todos. E a ciência está demonstrando que, por premissas verdadeiras, que vêm da dialética, ou seja, toda essa relação dialética, onde a gente depura quais são as premissas e das premissas as verdadeiras, nós estamos aí com a ciência que tem mostrado e que tem dito que é possível aceitar alguns discursos, algumas narrativas ou algumas retóricas que venham da política, mas que nem todas elas são aceitas. De modo que a gente tem que respeitar também princípios, que os princípios são constitucionais, como a saúde, a saúde, o direito social e um direito à saúde e ao trabalho, eles estão na Constituição e todos têm que conviver na medida em que nós precisamos ponderar, proporcionalizar, adequar e até que nós cheguemos, no caso concreto, na possibilidade de confrontar para que um princípio não chegue num determinado ponto e ele não seja mais irredutível. Então, a saúde ela é importante, o trabalho é importante, os nossos princípios estão aí, mas a irredutibilidade dos princípios ela tem que ser visto no caso concreto. Nós estamos falando de uma relação política que é uma relação um pouquinho mais abrangente, eu diria. Não sei se te respondi. Né? Sim, excelente. É uma resposta muito abrangente e também profunda. Estou lendo aqui em Business Insider, é um portal de internet. Diz assim, está em inglês, mas vou fazer a tradução. Diz que bilionários no mundo fizeram 3,9 trilhões. Em espanhol seria 3,9 billones, de dólares durante a pandemia. Isso é suficiente para pagar para 7 billones de habitantes, 7 mil millones de habitantes en el mundo, para cada uno una vacuna. Y sale la foto, aquí estoy mostrando, quizás no salga allí de Jeff Bezos y de Elon Musk, etc. En contraposición, os workers, os trabajadores, perderam en receitas, en salarios, en prolabores, 3,7 trilhões. É dizer, os trabalhadores perderam 3,7 trilhões e os que concentram riqueza ganharam 3,9 trilhões. No Brasil também está acontecendo isso? É a pergunta. Você já falou um pouquinho. Está acontecendo um crescimento do empobrecimento, da pobreza dentro da população e uma concentração maior de renda naqueles que já eram milionários. Exemplo, não? Exemplo, Amber Inver. Você conhece, não? Jorge Paulo Lima, Marcel Teles, Beto Sicupira, Gerdau, sei lá. Esses caras estão se dando bem lá no Brasil. Aqui em Paraguai seria, vou te dar algumas analogias. Aquí sería, los paraguayos se están empobreciendo, voy a hablar en español. Por ejemplo, Antonio J. Bierzi se está volviendo más rico, ¿verdad? La gente que está construyendo rutas se están enriqueciendo, los Zucolillo, etc. Mientras que la gran mayoría de la población está perdiendo sus ingresos y está se empobreciendo. La pregunta es, ¿cómo está en Brasil? También, y eso genera mayor desigualdad. Y ahí voy a explicarte algo que te va a gustar. Ya estoy extrañando, estoy con saudade de nuestros almuerzos en Curitiba, filosóficos, políticos, económicos y sociales, y también de medicina, porque a desigualdad, meu querido Ernesto, tiene consecuencias políticas. Es decir, después de la pandemia, los ricos serán más ricos, los pobres serán más pobres, la desigualdad será mayor
y los ricos estarán más sobre representados en la democracia y los pobres estarán menos representados, ergo la calidad de la democracia será peor pasando esta pandemia. Y hoy ya que estoy leyendo The Guardian, estoy leyendo informaciones del mundo en donde me dicen que los ricos están ficando muito mais ricos. No Brasil, a mesma coisa? Penso que você fez uma análise fantástica, que é assim, foram os nossos dilemas de 2020, você fez uma análise dos meus dilemas de 2020. Esses são, ou seja, não são poucos os dilemas que você acabou de apresentar. O que eu vejo é que, numa situação onde nós temos o nosso PIB diminuiu em 3,4, alguma coisa nesse último trimestre, e que na verdade há sempre uma condição de que mostra que nós estamos trabalhando menos e que nós estamos com menos serviços, significa de uma forma ou de outra que ninguém está indo buscar tanto dinheiro, ou seja, nós estamos com uma condição que nós estamos remunerando pouco o nosso capital. O Brasil hoje, por exemplo, não remunera praticamente nada o capital, e na não remuneração do capital, a tendência é que as grandes concentrações de renda busquem alternativas e que se formem oligopólios e monopólios, e isso é uma tendência, no meu entender, isso é uma tendência. Ou seja, isso que você está dizendo que são formas de que o capital seja remunerado, embora eu acho que para que a gente tenha, digamos, um povo trabalhando e minimamente vivendo com aquilo que precisa viver, embora as distribuições de renda, como você mesmo coloca, elas são distribuições de renda que elas são muito díspares, ou seja, e que as distribuições de renda tanto dão consequências políticas, mas também são consequências da própria política, ou seja, na medida em que nós não conseguimos, digamos assim, travar uma boa implementação naquilo que sob o aspecto fiscal, que seria uma reforma neste aspecto, ou seja, que se tratassem de, digamos assim, de você taxar, você imprimir algum imposto sobre grandes fortunas, fizessem com que as fortunas não saíssem do país com tanta facilidade, sob aspectos tributários, transferências de grandes heranças, questões que fazem com que você tenha a possibilidade de uma redistribuição, que é o fator tributário e o fator fiscal, fazendo com que haja uma necessidade de redistribuição de justiça. A gente sabe bem isso do aspecto do direito, que são aspectos fundamentais, importantes, e, ao mesmo tempo, nós temos que ter, se o governo não tem dinheiro, o dinheiro que está concentrado, ele tem que tem que sair da onde ele está concentrado e vir para as mãos daqueles que estão produzindo economicamente e não simplesmente ficarem nas mãos daqueles que financeiramente, digamos assim, conseguiriam ganhar mais. Eu diria que, se nós temos uma tendência de remunerar o capital com menor capacidade do que vimos no que a gente tenha grandes empresas com oligopólio e com monopólio. Essa é uma tendência. Embora eu acho que a remuneração do capital ela tenha que existir acima do trabalho, até para que a gente estimule todo esse time que é de gente trabalhando. Nós temos que trabalhar, isso não tenha dúvida. Mas as relações das distribuições, elas estão hoje numa fatia que me parecem de fundamental importância neste aspecto. Sobre o aspecto que você me traz, eu acho que digamos assim, aquilo que nós vemos em algumas situações inflacionárias, elas já mostram a tendência de fazer com que aquele setor produtivo que tem, de alguma maneira, algum monopólio ou que tem alguma característica, possa aumentar o preço dentro das relações de oferta e de procura e retirar daquele excesso, digamos assim, de que existe de desequilíbrio
no mercado de trabalho comum, que é o mercado de trabalho que eu me encontro, digamos assim, sou um trabalhador. Tá bom. Tá bom. Ernesto, finalmente, estamos chegando aos 30 minutos, falta um minuto. A pergunta é fundamental para o futuro, para meu futuro. Como estão as reuniões lá com Luiz Alexandre e a turma essa? Tem sempre os almoços de quarta-feira ou já? Os almoços estão suspensos até que a vacinação exista e que todos possam estar com tranquilidade, convivendo reciprocamente. Este é o modo. Ou seja, nós estamos respeitando a ciência. A ciência me parece que tem premissas que são fortes para conosco ali. Enfim, temos observado isso. Mas temos estranhado usted e estranhamos muito. Usted é um brasileño paraguaio e um paraguaio brasileño. É nosso irmão, grande irmão, eu digo. Vamos a esperar a vacina, vamos a esperar la vacuna y apenas yo reciba la vacuna, hoy le decía a mis hijos, no sé qué hago, yo tengo residencia en Brasil, si vou para lá, para o SUS, vou até Foz, pego a vacina, eu não sei, e aqui no Paraguai serão 300.000 doses que estão chegando agora, daqui a pouco em fevereiro. Eu espero que lá por abril, maio, eu já esteja vacinado, possa pegar um voo ou pego meu carro, vou pela BR e estou indo a Curitiba a compartilhar com vocês. Um grande abraço, meu querido amigo, intelectual, médico, advogado e um dos melhores filósofos que eu conheci em Curitiba. Um abraço. Um abraço, prazer enorme. Até mais. Tchau, tudo de bom. Graças. Até mais. Personal presenta